dia, meus irmãos. Vamos cantar que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade. Estou certo que nada nos separa desse amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade. Estou certo que nada nos separa desse amor. Estou certo que nada nos separa desse amor. Estou certo que nada nos separa desse amor. És tu, Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo
Muito bem, meus irmãos, vamos ter o nosso momento de oração. Vamos falar com o nosso Pai Celestial, que está presente conosco. E eu quero ler, primeiramente, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, começando com o versículo 11 e lendo até o 19, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, uma das aldeias ali na viagem, né? Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja que a questão da gratidão é uma questão muito séria, né? Eles clamaram, os 10 pediram a Jesus para serem curados, purificados da lepra, que era uma doença terrível, e Jesus atendeu o pedido dele, dos 10. E, segundo o costume da época, eles deviam se apresentar ao sacerdote para confirmar a cura. E os 10 foram como Jesus mandou. Agora, dos 10, apenas um voltou. Apenas um. Se fôssemos ler esse texto falando hoje, apenas o não crente voltou. Samaritano era o não crente, né? Os outros 9 não voltaram, não tiveram gratidão. E eu creio que isso me leva a pensar que, às vezes, nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, não precisamos agradecer, nós achamos que já é um direito nosso, não é verdade. A gratidão precisa fazer parte da nossa vida. A gratidão a Deus, gratidão às pessoas. Devemos sempre estar lembrando de agradecer. Devemos ter gratidão a Deus, porque Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz, nos colocou no seu reino, no reino de Jesus. Então, isso deve ser algo muito forte em nós, sempre. Às vezes eu fico pensando na maneira como Deus conduziu as coisas para que eu viesse a conhecer Jesus. Tantos acontecimentos que eu não tive nenhum controle sobre eles. Por exemplo, decisões da minha família, quando eu era pequeno. E depois também outras decisões que eu não programei nada, não tinha a mínima condição de programar nada. Mas Deus foi guiando a minha vida, guiando os meus passos. E assim acontece com todos aqueles que tomaram uma decisão por Jesus. Deus foi agindo sem que nós percebêssemos. Eu gosto de ilustrar esse fato como a criancinha, o bebê, que os pais estão cuidando. Ela não sabe de nada.
mas os pais estão cuidando, e por isso ela está tendo vida, está crescendo, né? Então, também devemos ter gratidão pelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos amam, que nos ensinam a palavra de Deus, como praticar a palavra de Deus. Então, isso é algo que deve estar sendo uma coisa constante na nossa vida. Eu tenho gratidão por muitas pessoas, que eu não procurei essas pessoas, mas elas foram colocadas por Deus na minha vida, e elas me ajudaram muito, e algumas continuam me ajudando ainda, né? Veja então que devemos ter gratidão, não apenas pelos benefícios materiais que Deus nos concede, como esses leprosos foram beneficiados com a cura, né? Então devemos agradecer, mas também devemos agradecer por aquilo que Deus é, pela realidade do corpo de Cristo, essa dádiva que temos, que é o corpo de Cristo, né? Agradecer por este mundo criado por Deus, este mundo que o homem tem tentado destruir, mas ele continua belo e maravilhoso. E temos o nosso sustento nesse mundo. Às vezes nós não imaginamos, como alguém disse, o valor de você chegar em casa e abrir a torneira e sair água. Imagina se não tivesse. Você chegar em casa e dar um clique lá e a luz acender. Ou você ligar o seu carro e sair com o seu carro. Então, tudo isso nós devemos entender como dádivas de Deus. Dádivas de Deus. Devemos expressar a nossa gratidão. Paulo, nas suas cartas, ele sempre fala da gratidão. Ele tinha gratidão pelos irmãos. Ele pedia também que os irmãos estivessem orando por ele, pela sua equipe. Ele dava muito valor à gratidão, à intercessão, à comunhão, né? E, por último, eu creio que devemos ser gratos a Deus pelas pessoas neste mundo, pessoas que nos ajudam nas nossas necessidades, pessoas que nós nem conhecemos, mas o mundo está cheio de impiedade, de maldade, tudo, mas nós encontramos pessoas bondosas, pessoas que são, que nos tratam bem, que nos atendem bem, que nos ajudam. Então devemos ser gratos a essas pessoas e devemos sempre tratá-las com dignidade e respeito. Pessoas que são bondosas, pessoas que nem nos conhecem, mas que nos ajudam, que se oferecem para ajudar, e que eu entendo que é providência de Deus. Então vamos, gente, agradecer, né? Agradecer. Vai pensando sempre em motivos que você tem de agradecer a Deus. E não se esqueça de interceder pelas pessoas. E apresente a Deus sempre os seus pedidos pessoais. Vamos orar. Senhor Deus, queremos expressar a nossa gratidão a Ti neste momento, por tantos benefícios que temos recebido do Senhor. O principal deles, a vida em Cristo Jesus, conforme diz o apóstolo Paulo, a Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Que o Senhor receba a nossa gratidão, nosso louvor, por esta vida, não apenas aqui, mas a vida eterna que o Senhor nos dá gratuitamente. Recebe a nossa gratidão por pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Ajuda-nos a estarmos abençoando essas pessoas, tratando as pessoas com dignidade, com respeito, para que possa resplandecer também no coração delas a luz do Senhor Jesus.
Então, Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós, que providencia pessoas que cuidam da gente, que nos tratam com honra e dignidade. E a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Meus irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus em Jeremias, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 19. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram:
Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele e fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberdes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa estar falando ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e todos os que estão participando deste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de estar destacando para nós hoje, especialmente os versículos 13 e o versículo 19. O versículo 13, quando o Senhor afirma que o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E o versículo 19, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, nós temos aqui 2 males que são referidos. Um é o de deixar o Senhor Deus, a água viva, manancial de águas vivas. E outro mal é de cavar cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. E por isso, por essa escolha, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é isto, deixares o Senhor teu Deus, deixares o temor de Deus e seguires a outros deuses. Jeremias, profeta do Senhor em Jerusalém, ele profetizou desde 625 a.C. até o ano de 580. Portanto, num período aproximado de 45 anos. E desde o começo do seu ministério, ele começou a anunciar a queda de Jerusalém, que seria realizada através da Babilônia. Ele tinha uma mensagem, portanto, que não era uma mensagem popular. O povo encontrava-se num estado de apostasia. Jeremias anuncia o cativeiro
E isto aconteceu por volta do ano 586 a.C., em que Jerusalém foi tomada e destruída. O profeta passou por muito sofrimento, preso várias vezes, numa situação extremamente precária e ameaçado de morte. Quero chamar a atenção nossa, então, especialmente para esses 2 versículos, o 13 e o versículo 19. Meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. Vamos estar voltando vez após vez a esses versículos durante a nossa meditação. Muitas e muitas vezes o profeta chama a atenção do povo a respeito das coisas ou das causas do sofrimento que estava passando e que ainda teria de suportar. Vamos estar compartilhando alguma dessas suas advertências. Primeiramente, volto a ler capítulo 2, versículo 11 a 13, que diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória com letra maiúscula, por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Portanto, sabe e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Não é mesmo coisa espantosa esta, das pessoas abandonarem o Senhor, de deixarem o Senhor e cavarem cisternas, ir atrás de alguma satisfação, de alguma realização fora do Senhor Deus? Isso causa amargura, causa sofrimento, e sofrimento muito grande. E é o que a gente vê acontecendo hoje, né? Tantas famílias se destruindo, tantas vidas sendo ceifadas, quanto sofrimento, porque o Senhor tem sido abandonado, o Senhor tem sido deixado de lado, Ele não se encontra nem mesmo na mínima pauta da vida das pessoas em geral. E vejam o que diz então também o capítulo 2, versículos 31 e 32. Capítulo 2, versículos 31 e 32. Ó que geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Este é o problema, é o abandono do Senhor, é se esquecer do Senhor por dias sem contas. E não estar mesmo nem aí para o Senhor Deus. Também no capítulo 5, versos 19 a 23, capítulo 5, versículo 19 a 23, diz o profeta: quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes a mim e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis estrangeiros
em terra que não é vossa. Sabe ver que mal e quão amargo é deixar o Senhor Deus? Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde, e contumaz rebelaram-se e foram-se. Deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E veja o que ele disse ainda no capítulo 5, versículos 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Sabe ver que amargo, quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. Vejam que os profetas, os sacerdotes, os líderes do povo estavam profetizando e falando aquilo que o povo queria ouvir e fazendo isto para a própria desgraça do povo. Mas era exatamente isto que o povo queria ouvir. Não queria ouvir a palavra de Deus tentando corrigi-los. Será que isto é algo só de antigamente? Capítulo 7, versículos 8 a 11. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Veja aí a indiferença e a hipocrisia do seu povo. Comete maldade, pecados e pecados, e vão à casa do Senhor e saem como se nada tivesse feito de mal. Capítulo 7 ainda, versículos 16 a 20. Tu, pois, olha aqui, uma proibição de Deus ao profeta Jeremias. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Por quê? Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Família toda, aí envolvida na idolatria, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens
e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Sabe e vês que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. Veja ainda capítulo 9, versículos 11 até o versículo 15. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém possa por ela? Respondeu o Senhor, veja a razão, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Por isso, espalhá-los-ei entre nações que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Capítulo 16, versículos 10 até o versículo 13. Capítulo 16, 10 a 13, diz o seguinte: quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, por isso, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, dia e noite. É o que iria acontecer anos depois, cumprindo, literalmente, a profecia de Jeremias. Ainda devo ler capítulo 22, versículos 8 e 9. Muitas nações, vejam que situação, muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. As próprias nações pagãs, reconhecendo a causa desta cidade vir a ser abandonada. Quando olharam para ela, sabiam as razões de tudo aquilo. Porque a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Eu gostaria de ler só mais um texto destas duras sentenças do profeta com este povo que tinha abandonado o Senhor seu Deus. Encontra-se em Jeremias, então, capítulo 19, versículo 3 até o versículo 6. Ouça: e dize, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal. Veja isto, gente. Para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Que ponto chegou esse povo, né? Que situação. Que situação calamitosa. Idolatria, adoração a deuses falsos, assassinato, chega ao ponto de entregar os seus filhos à morte, ao deus Baal. Que coisa terrível. E hoje nós ficamos horrorizados quando nós ouvimos uma coisa semelhante. No entanto, o que está acontecendo nos nossos dias? Os pais não estão entregando os seus filhos literalmente à morte, para adoração, para servir um Deus estranho. Mas quantos estão entregando os seus filhos às mídias sociais? Estão entregando os seus filhos às informações perversas que muitas vezes eles recebem através dos meios sociais, através da leitura, através daquilo que eles estão vendo e daquilo que eles estão ouvindo. Nós abandonamos, muitas vezes, os nossos filhos à sua própria conta. E, por certo, ao continuar assim, os pais, as famílias, vão pagar um preço muito, muito alto. Meus irmãos, vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da vida dos nossos filhos, da nossa família. Vamos procurar introduzir na mente dos nossos amados a palavra de Deus, os valores do reino de Deus, para que eles não sejam consumidos por uma mídia perversa e má. Mas eu gostaria de, ainda caminhando mais para o fim desta mensagem, dizer para vocês o seguinte, que mesmo em face de tamanha abominação, ainda há uma mensagem de esperança. Veja o que diz o capítulo 3. Que vamos falar, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 13. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele homem tornará a ela, não se poluiria com isso de todo aquela terra? Mas veja o que diz Deus. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Mesmo que você tenha dado as costas para mim, mesmo que você tenha adorado muitos ídolos, mesmo que você tenha cometido tantas iniquidades, me abandonaste, mas eu te chamo, volta para mim. Este é o amor de Deus, é o interesse dele pelo seu povo. E no versículo 13, ele diz o seguinte, tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Reconhece o teu pecado, reconhece a tua iniquidade, reconhece o quanto distante você tem se colocado de mim e volta para mim, é o que diz o Senhor nosso Deus.
E Deus é capaz, meus irmãos, de nos perdoar e de nos aceitar. A esperança depende, então, de uma mudança radical de coração. Capítulo 4, versículo 4, o profeta diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Circuncidai, mudai completamente o seu coração. Não continue impenitentes. E mais à frente, no capítulo 7, versículo 4 a 7, Deus continua chamando o povo para Ele, chamando o povo ao arrependimento. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras purificardes ou praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eu quero o bem de vocês, portanto, voltem-se para mim. E Deus é capaz de fazer isto, né? A palavra diz: cura-me e serei curado. Capítulo 17, versículo 14. Cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. Deus tem esse poder de cura. Deus tem esse poder para nos salvar, para nos libertar da nossa maldade, da nossa pecaminosidade e de nos conceder uma nova vida, um novo coração. A esperança em Deus, Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao versículo 13, que diz o seguinte, não é? Versículo 11 ao versículo 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja que há esperança, porque Deus ama o seu povo. Porque Deus, que ama o seu povo, está pronto a ouvir o seu clamor quando se volta para Ele em arrependimento. Há esperança para aqueles que o buscam, e o buscam de todo o coração. E a nossa esperança de restauração, de reconciliação, está no encontro com o próprio Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Encontrar a Deus, estar em comunhão com Ele, vivendo uma vida de pureza, de santidade, diante desses Deus justo, é a nossa esperança, é a nossa segurança e a nossa realização. Concluo voltando ao nosso texto de 2,13, porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixou o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Você quer esse manancial de águas vivas? Você quer beber desta fonte? Você tem sede? Eis o convite de Jesus no último dia, o grande dia da festa entre os judeus. Está lá em João capítulo 7, 37 a 39. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não cometa, meu querido, nenhum desses males, de abandonar o Senhor, porque Ele é o manancial de águas vivas. Só nele que nós encontramos a plena satisfação, não apenas
para o nosso tempo aqui neste mundo, mas por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, que a Tua palavra penetre no meu coração e no coração dos nossos irmãos e amigos, no nome de Jesus. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro